Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Chegamos ao capítulo 4. Vamos fazer aquela leitura completa que nós fazemos e depois a gente volta dando algumas informações. Diz assim: então, o Espírito levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu: o Tanar diz, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Então o adversário levou a cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é o Filho de Deus, disse, pule, porque o Tanar diz, ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você. Eles o sustentarão com suas mãos para que você não fira os pés nas pedras. Yeshua lhe respondeu, mas ele também diz, não ponha Adonai, seu Deus, à prova. Mais uma vez o adversário levou ao cume de uma montanha extremamente alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória e lhe disse, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isto. Yeshua lhe disse, retire-se, Satã, porque o Tanar diz, adore Adonai, seu Deus, e sirva somente a ele. Então o adversário deixou, e os anjos vieram e o serviram. Quando Yeshua ouviu que Yohanan tinha sido preso, voltou para a Galileia. Ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, uma cidade à beira do lago, na região fronteiriça entre Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que disse Yeshayahu, o profeta, terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do lago, além do Jordão, Galil dos Goim, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, Yeshua começou a proclamar, abandonem seus pecados e voltem para Deus, pois o reino do céu está próximo. Quando Yeshua estava andando à beira do lago Kinneret, ou Mar da Galileia, viu dois irmãos pescadores, Simeon, conhecido por Kefa, e seu irmão André, lançando suas redes no lago. Yeshua lhes disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Seguindo em frente, viu outros dois irmãos, Yaakov ben Zavdai e Yohanan, seu irmão, José, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com seu pai, Zebedeu, consertando redes, e ele os chamou. Imediatamente eles deixaram o barco e seu pai e partiram com Yeshua. Yeshua foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Verso 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e as pessoas lhe traziam todos os doentes, gente sofrendo de vários males e dores, pessoas mantidas sob o poder de demônios, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Verso 25. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galil, das 10 cidades, de Jerusalém, Judá e de Ever-ha-Yarden, de além do Jordão. Amém? Vamos voltar então e começar nossas observações. É importante que vocês atentem. Tem informações importantes nesse texto, em seu contexto, Mas eu anotei algumas coisas aqui. Lembrem, que os escritos da vida de Yeshua, os evangelhos, além de um relato histórico, são também relatos proféticos. A gente não pode ler isso aqui meramente como são os evangelhos, conta a história da vida de Yeshua. Não. Aqui, nesses textos, também há profecias, tá? E sendo assim, devemos analisar sob o foco da sua primeira vinda, ou manifestação, e também
na segunda vinda. Então é preciso ter esse foco, né? Na primeira, né, quando ele nasceu, quando ele cresceu, quando ele viveu, quando teve o ministério dele, né, a sua vida e ministério apontam para o filho de José, conhecido no Talmud como Ben Yosef, Messias Ben Yosef, o Messias filho de José, o Messias sofredor, tá? O Talmud menciona sobre o Messias sofredor, tá? Na sua segunda vinda, né, que é no futuro, será como rei descendente de Davi, conhecido no Talmud como Messias ou Messias Ben David, né? Como o rei, agora ele vem como vitorioso. Então agora ele será o Messias Ben Davi, Messias filho de Davi. Por isso, todos os aspectos do relato devem ser observados. O sentido histórico de sua vida e o sentido profético. Sendo assim, para estudarmos os evangelhos, devemos observar 3 pontos principais. Sempre menciono isso aqui, né, quando a gente vai falar alguma coisa sobre os evangelhos, né? Primeiro ponto, dentro do contexto histórico da época, o que nós lemos aqui e que nós vamos comentar alguma coisa daqui a pouco, tá? Segundo ponto, dentro do contexto da primeira vinda de Yeshua, que é a própria vida dele já sendo contada aqui, sendo mostrada. Por quê? Porque aqui está sendo cumprida partes de profecia dos profetas. E é por isso que Mateus aqui ele faz questão de demonstrar quais profetas falam o quê, tá? Ele traz isso, né? E o terceiro ponto, dentro do contexto da volta dele, tá? Do seu retorno, tá? Então, às vezes, dentro de um mesmo texto, nós podemos encontrar os 3 pontos juntos, né? Às vezes só encontramos 2 e às vezes só temos 1, tá? E não necessariamente, quando nós olharmos para o texto como um texto profético, ele terá que vir em ordem cronológica com os versículos. Vocês vão ver isso quando nós formos estudar o Evangelho de João, que o capítulo 1 de João, a pessoa quer ler do verso 1 até o final e acha que aquilo ali é um relato que vai do início ao fim em ordem cronológica. Se a gente for observar o Evangelho de João, ele começa do verso, se eu não me engano, verso 6, depois ele volta lá para cima, porque é uma profecia, e depois ele continua. Então não é uma coisa. Nós vimos isso em Apocalipse, quando estudamos Apocalipse, que o texto ele vai e volta, a profecia vai e volta dentro do texto, dentro dos versículos, tá? O contexto deste capítulo 4 que nós estamos estudando, né, do ponto de vista histórico, ele registra um dos períodos de preparação de Yeshua. Ou seja, Yeshua, durante toda a sua vida, ele se preparou para iniciar o seu ministério. Como um mestre, como um professor, como aquele que seria o Messias Ben Yosef, o Messias sofredor. Certo? Esse período aqui, esse momento da história da vida dele aqui, que é quando ele vai para o deserto para ser tentado, ele faz um jejum ali, este é um dos momentos de prova da vida dele, né? Claro, ele foi provado depois? Foi. Mas este aqui é relatado com este propósito, de mostrar que foi um momento de prova, de preparação, um período de preparação de Yeshua antes de iniciar o seu ministério, né? Como mestre, né? E aí nós vemos a provação dele e essas tentações. Só foram essas tentações? Não. Estão relatadas essas aqui. Durante toda a vida dele ele foi tentado. Durante toda a vida dele o adversário o perturbou para que ele caísse. Mas aqui tem algo especial e vocês vão ver. As tentações que são colocadas aqui, as provações que são colocadas aqui, que são expostas aqui, elas têm algo de especial. E é por isso que se dá tanta ênfase nesse contexto que está aqui. E aí, no ponto de vista profético, este texto mostra o segundo ponto. Ou seja, o contexto da primeira vinda do Messias, né? E seu cumprimento profético, de acordo com o que os profetas falaram. Então aqui a gente está vendo o segundo ponto. O ponto de vista da primeira vinda do Messias, do seu surgimento, né? Do seu nascimento, da vida dele, né? E aí também mostra o terceiro ponto. Ou seja, esse texto ele mostra os 3. Qual é o terceiro ponto, né?
que é a volta dele. Como assim? Como é que mostra a volta dele aqui nesse texto aqui? Se você observar bem, esse texto nos mostra a comunidade nazarena sendo congregada. Esse texto, ele nos mostra, dentro do contexto profético da volta do Messias, esse texto está nos mostrando, fazendo um apontamento profético para a preparação da comunidade nazarena para a vinda do Messias, para a implantação do reino. Quando isso? Quando você observa ele escolhendo os seus talmidim. A gente vai ver isso daí agora dentro desse contexto, tá bom? Vamos lá então. O verso 1. O verso 1 começa interessante. Ele fala assim, olha, então o Espírito levou Yeshua ao deserto para ser tentado pelo adversário. Como assim? Como é que o Espírito leva? Isso aqui era algo incomum? O Espírito levar alguém para algum lugar? E como é que é isso? O que é o Espírito, né? É um ser que vem e pega ele e leva para algum lugar? O que é isso? O que é esse... O Espírito levou ao deserto para ser tentado pelo adversário. Nós vimos que isso acontece logo após a sua imersão, a sua tevilá, né? Nós vimos semana passada que a tevilá dele foi próxima a Yom Kippur. Não é à toa que aqui ele agora está jejuando, só que não jejua um dia só, ele jejua 40 dias. E aí, nesse período, o Espírito, o Ruach, sopro, mover, poder, vento, leva ele para o deserto. Era como o sopro, o mover, o poder, levar pessoas de um lugar para outro? Sim ou não? Sim. Nós vemos lá em 1 Reis, não vou me lembrar agora a referência, lá no livro de 1 Reis, né? Alguém falando para Elias, olha só, fala aí, faz isso aqui para mim agora, porque eu não sei se o Ruach pode te levar daqui e levar você para outro lugar. Então pode ser que seja o mover de Deus, o vento de Deus levando ele para um lugar diferente, como nós vemos também os filhos dos profetas, os alunos dos profetas falando para Eliseu, você não quer que a gente vá procurar Elias com você quando Elias é tomado e é levado para longe, né, pelo redemoinho? Ué, os alunos dos profetas falaram assim, olha, vamos procurar ele nas regiões ao redor aqui, porque o Ruach pode ter levado ele para algum desses lugares. Porque era algo comum que acontecia com os profetas. Mas esse Ruach ter levado Yeshua para o deserto também pode ter simplesmente sido assim. Uma vez que a gente sabe que Ruach é poder, mover, sopro, vento, também pode ter sido guiado. Ele simplesmente pode ter sido impulsionado por Deus a ir para o deserto. Então nós temos, biblicamente, duas possibilidades que cabem dentro desse contexto aqui. Ele pode ter sido levado pelo vento até lá. Não é normal. No próprio Novo Testamento nós temos notícia disso. No próprio Novo Testamento nós temos notícia disso, né? Um dos talmidim é levado de um lugar para outro. E quando ele chega no lugar lá, ele vai encontrar com um eunuco para pregar. E depois leva ele para outro lugar. E deixa ele em outro lugar. Então ele foi levado. Ou ele pode ter sido em poder, ou pode ter sido em mover. A gente entende isso, um dos dois, né? Agora ele foi levado para o deserto para ser tentado. Essa palavra tentado aqui, né? Ela vai ter a ver com prova. Ela vai ter a ver com ser colocado em dificuldade para que possa ser revelado algo, para que possa ser revelado o caráter, a intenção de quem está sendo tentado ou provado. E aí acontece isso por alguém que é especialista nisso, que é o adversário, o diabo, o enganador, o tentador. Algumas versões trazem essa palavra, tentador, né? Aquele que foi criado para levar as pessoas à prova, à tentação. É a ferramenta de Deus para isso, certo?
Não é um ser que se rebelou contra Deus no céu, gerou uma rebelião, foi jogado igual uma chama de fogo, caiu na terra e trouxe uma camada de anjos com ele que também se revoltaram contra Deus, gerou uma guerra no céu, porque lá no céu não é bagunça. A habitação de Deus não é bagunça, até porque não é como nós pensamos, né? Não é um lugar onde Deus está lá sentado no trono e tem os anjos para lá e para cá, porque Deus é espírito. Deus é algo que é totalmente diferente daquilo que a gente entende. Ele não é uma pessoa que está sentado num lugar, certo? Então vamos lá. Verso 2. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, esses 40 dias e 40 noites tem um apontamento profético. Tem um apontamento profético, né? 4 períodos de dia, ou seja, 4 períodos de luz, 4 períodos com a verdade, 4 períodos com a Torá e 4 períodos de noite, 4 períodos de trevas, de escuridão, de lamúria, de lamento, de dor, de sofrimento, certo? Então ele sentiu fome, certo? Verso 3. O tentador se aproximou dele. Está dizendo que chegou? Não. O tentador estava por ali. Só que naquele momento, quando ele sentiu fome, depois de 40 dias e 40 noites, ele se aproximou e lhe disse. Agora, por que o tentador se aproxima, já que ele já estava ali? Porque o que é esse tentador aqui, nesse momento aqui, dele aqui? A sua Yetzirará. Para quê? Para fazer ele transgredir. Aqui não quer dizer que veio um ser espiritual para tentá-lo ali. O tentador aqui vem dentro da sua própria inclinação. A gente já pensa logo, não, ele veio de longe e tal, e apareceu, ele se figurou para ele, se materializou para ele ali. Mas não, o texto está dizendo que ele teve fome. É algo carnal. É algo físico. E aí a tentação vem. Quantos aqui já fizeram jejum na vida e de repente, quando está quase finalizando o jejum, dá aquela vontadezinha de tomar um café, de comer um pão? Depois de jejuar durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Está falando de sentimento, está falando de carne. O tentador se aproximou e lhe disse. Aproveitou aquele momento. É igual lá no Éden. Quando o tentador se aproxima de Eva, que está olhando para o fruto, está dentro dela. Pode ser algo externo? Pode. Mas também pode ser algo interno. Certo? Então o tentador aqui é a figura da pessoa, ou do ser, ou da inclinação que está tentando fazer a pessoa cair. Tá? Isso que é importante. É importante te observar. Pode ser o externo? Pode. Tá? E aí ele fala: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Agora, por que dessa tentação? Por que ele vai nessa questão? Se você é o Filho de Deus. Por que ele fala isso? Se você é o Filho de Deus, ele quer gerar uma dúvida. Mas ele quer gerar uma dúvida por quê? Ué, Yeshua não é o Filho de Deus? Ou será que ele podia ter alguma dúvida de que era? A teologia fala o quê? Que ele era o Filho de Deus desde antes. Não é isso que a teologia cristã ensina? Que ele é pré-existente, que ele já existia antes e ele já era o Filho de Deus antes. Mas nós vimos no capítulo 3 que ele se torna Filho de Deus quando ele foi batizado. Ali o Eterno fala: este é o meu Filho amado. Então a partir daquele momento ele passou a saber: eu sou Filho de Deus. Deus me reconheceu como filho dele. Deus me reconheceu como o Messias. Então, qual é o objetivo do enganador, do tentador, do diabo nessa primeira tentação aqui de Yeshua? Gerar dúvida
que ele realmente seja o Messias, que ele realmente seja o filho que Deus disse que ele era, que ele se tornou a partir daquele momento ali. Então o objetivo é gerar essa dúvida. Por quê? Se ele precisasse gerar essa dúvida, é porque algo na teologia cristã está errada. Algo na teologia que diz que ele já era, está errada. Porque se ele já fosse, tivesse plena certeza disso, ele não precisava entrar em xeque disso daí. Certo? Mas não. Por quê? Porque ele ouviu pela primeira vez que ele era o Filho de Deus naquele momento ali da imersão, do batismo. E a partir dali, ele tomou conhecimento. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus. Eu estou cumprindo o que Deus falou através dos profetas. Ele me escolheu para isso. E aí o texto fala: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu. Aí ele vai usar a palavra. Ele vai usar o Tanar. O Tanar diz: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Adonai. Ele está fazendo um midrash. Yeshua falou o texto de Devarim, Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Então ele usou a Torá contra o tentador. E aí aqui você tem um entendimento. A Torá é a luz. A Torá é o pão. É o alimento. Ele não teve fome? Ele não sentiu fome? E aí a tentação veio para ele transformar as pedras em pães? E aí o que ele faz? Ele usa a Torá, que é o pão, que é o alimento, para eliminar a tentação. Então, não só de pão vive o homem, ele usou um texto da Torá. Certo? E aí vem o verso 5. Então o adversário levou a cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é o Filho de Deus, disse, pule, porque o Tanar diz. Aqui você tem plena certeza que é algo externo, Edmar. Certo? Por quê? Porque agora ele foi levado e colocado num lugar alto. Aí precisava de uma força externa. Ou poderia ser uma visão isso aqui. Certo? Mas aí ele fala, se você é o Filho de Deus, pule. Aí ele vai usar o Tanar também. Porque o Tanar diz, ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você. Eles sustentarão em suas mãos para que você não tire os pés, não fira os pés em pedras. E aí ele usa Salmo 91, versos 11 e 12. Ele usa um texto de Salmos. Hassatan usa um texto de um salmo que fala sobre o sofrimento do Messias. Um salmo que fala sobre o período de angústia da comunidade nazarena. O Salmo 91, ele fala sobre essa angústia do Messias, sobre a angústia da comunidade nazarena, sobre a perseguição. O inimigo sabia o que estava fazendo. O tentador sabia o que estava fazendo quando falou esse texto para ele, questionando se ele realmente era o Messias, se ele realmente era o Filho de Deus. E aí vem o verso 7. E Yeshua lhe respondeu, mas ele também diz. Quem também diz? O Tanar. O Tanar também diz. E aí, mais uma vez, ele volta para a Torá. Yeshua é a Torá viva, né? Ele volta para a Torá de novo. Ele fala, não ponham o eterno seu Deus à prova. Deuteronômio 6:16. Ele usa um texto. Certo? E aí ele vem e fala, não ponha o eterno seu Elohim à prova. Tá? Então nós estamos vendo que o embate aqui está sendo com a palavra, com a Torá. Não é com ideias, não é com pensamentos, não é com filosofias, é com a Torá.
E o que está sendo provado aqui? A mente de Yeshua, do Messias. O intelecto, a fé dele. Está sendo provada aqui a emuná dele, a confiança dele como servo do Eterno, como Messias. Certo? Ora, na primeira tentação ele fala, se você é o Messias, transforma em pedra em pão. Se você é o Filho de Deus, ele vai e usa a Torá. Nem só de pão vive o homem. Ah, você é cheio de fé, né? Então tá bom. Então vamos lá agora. Leva ele para o lugar alto e aí fala aí. Você não é o Filho de Deus? Então se atira daí. Porque o Tanar diz que ele vai enviar anjos para segurar na mão para você não tropeçar com o pé em pedra. Aí ele volta para a Torá de novo. Yeshua volta para a Torá. Ele fala, mas a Torá diz que não pode tentar o Senhor teu Deus. Certo? E aí agora a coisa fica mais estreita. Mais uma vez o adversário levou ao cume de uma montanha extremamente alta. Tudo isso aqui tem apontamento profético. As mesmas tentações que Yeshua está passando aqui, cada um de nós passamos, como servos do Eterno. Nós somos tentados a largar tudo. Somos tentados a comer aquilo que não deve. Somos tentados a provar a Deus. Tudo isso que está aqui é apontamento profético para a comunidade nazarena. E Yeshua, que tanto é a vida própria dele, como profeticamente ele está apontando para a comunidade dos servos do Eterno. E aí agora o adversário leva para um monte mais alto e mostra todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. E aí fala para ele, verso 9: se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isto. E aí aqui a palavra que aparece para adorar não é a mesma que é usada para simplesmente reverência. Porque aqui ele quer gerar a idolatria. Exatamente, aqui é adorar de adoração. E aí é transferir. Tanto é que ele fala, quando Yeshua vai responder, ele vai usar uma outra palavra que vai indicar culto. Tá? A palavra idolatria, ela vem de duas palavras gregas, né? Latreia, que é a palavra que indica realmente adoração, né? E ídolo, que é indicação de uma divindade. Por isso a palavra idolatria. Ou seja, a adoração a outro ser, a outro Deus. E aí ele fala, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isto. Ou seja, se você me servir, porque adoração é serviço. Não é meramente cantar ou acender uma vela. Não. A adoração é serviço, é servir a outro ser. Por isso que o dinheiro pode ser um ídolo. Por isso que uma pessoa pode ser um ídolo. Se você der o seu serviço, você está adorando. Certo? E aí, Yeshua lhe disse, retira-se, Satã, opositor. Satã significa opositor. Retira-se, opositor. Por que ele está falando agora de opositor? Até então ele é só adversário. Até então ele estava aparecendo apenas como o tentador. Mas por que Yeshua o chama agora de Satã? Porque ele passa a se opor à Torá. Ele passa agora a se opor ao que a Torá fala, de adorar somente a Deus. Então agora ele passa a ser o opositor. Olha o papel dele. Tá? E aí aqui a gente vai ver. Olha. Está se tratando nesse momento aqui de quê?
de algo externo, certo? Então, ó, retira-te, Satã, porque o Tanar diz: adore Adonai seu Deus e sirva somente a ele. Olha a palavra serviço aqui. Adora Adonai, o Eterno, a Hashem, seu Deus, seu Elohim, e sirva, dê o seu serviço somente a ele. A gente declara o Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Ele é único, só tem ele. Não tem outros, não existe outros. Não tem oposição. A quem Satã se opõe? A Deus? Não, ele é instrumento de Deus, ele é ferramenta de Deus. Então a quem ele se opõe? À comunidade, ao povo de Deus. Certo? Verso 11. Então o adversário o deixou, e anjos vieram e o serviram. E aí aqui, anjos podem ser pessoas que vieram e trouxeram alimento para ele depois de um tempo que ele estava em jejum, sozinho no deserto. Acabou, ele saiu dali fraco e alguém chegou e ofereceu alimento para ele. Pode ser anjo também? Pode. Nós temos o contexto bíblico para mostrar que houve anjos que trouxeram alimento para alguém? Temos. Mas nós também sabemos que muitas das vezes, quando aparece a palavra anjo, mensageiro nas escrituras, pode não significar um ser espiritual. Pode significar um mensageiro enviado do Eterno para levar algo para alguém, levar uma mensagem, levar alguma coisa. Então por isso que aqui a gente olha e a gente vê. Então anjos, mensageiros vieram e o serviram. Por que escreveram anjo aqui? Porque em grego aparece a palavra angelos, que é malach em hebraico, que significa mensageiros. E então fala aqui, se você for olhar para o contexto original, então o adversário deixou e mensageiros vieram e o serviram, alimentaram, cuidaram dele, certo? Porque se você for olhar em determinado contexto aqui, o serviram como? Adoraram a ele. Não foi isso, certo? Como ele estava em jejum, 40 dias, 40 noites, serviram o quê? Alimento, né? Cuidado. Verso 12. Quando Yeshua ouviu que Yohanan tinha sido preso, voltou para a Galileu, voltou para a Galileia. Aqui já houve um intervalo de tempo. Já houve um intervalo de tempo, né? Yohanan já tinha sido preso. E aí ele ouviu isso e aí foi para a Galileia, né? Então ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, uma cidade à beira do lago Quinéret, ou Mar da Galileia, né? Na região fronteiriça entre Zebulon e Naftali. Então ele foi morar num lugar que já havia sido profetizado que o Messias estaria. Terra de Zebulon e Naftali. Ora, mas se é terra de Zebulon e Naftali, por que fala que é terra dos gentios? Galileia dos gentios. Zebulon e Naftali não eram filhos de Israel? Sim. Mas e aí? Zebulon e Naftali faz parte das 10 tribos. Faz parte da casa de Israel. Que nesse tempo aqui já era o quê? Gentios. Já havia sido espalhado desde a época de Roboão, filho de Salomão. Certo? Então aqui já tinham sido espalhados. Certo? Então, olha o que o texto fala. Isso aconteceu para cumprir o que disse Yeshayahu, o profeta. Aí ele vai mencionar o texto de Isaías, capítulo 8, verso 23, até o capítulo 9, verso 1 e 2. Tá? Que fala o quê?
terra de Zebulon e Naftali, caminho do lago, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas, na escuridão, viu uma grande luz. Que grande luz é essa? A pregação da Torá, a pregação do Evangelho do Reino, né? A presença do Messias. E ele continua falando, sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. Ou seja, estava sendo cumprido aquilo ali. Então não é à toa que ele decide ir morar lá. O salmo está sendo cumprido aqui, né? A Torá é a luz que ilumina o caminho, né? A Torá é o alimento. E aí ele decide ir para lá. Por quê? João tinha sido preso, então ele sai daquela área onde Herodes comandava e fazia o que queria e vai para uma terra distante. Era a terra de Israel também? Era. Mas naquele momento estava tomada por gentios desde muito tempo. Certo? Mas a terra era de Zebulon e Naftali. Verso 17. Daí em diante, Yeshua começou a proclamar: abandonem seus pecados e voltem para Deus, pois o reino do céu está próximo. Aí eu pergunto, qual a diferença que tinha desse anúncio dele para o anúncio de João, de Yohanan? Nenhum. A frase é a mesma. João, se você pega lá no capítulo 3, verso 2, João estava gritando: abandonem seus pecados e voltem para Deus, porque o reino de Deus está próximo. Aí Yeshua começa a pregar e fala exatamente a mesma frase: abandonem seus pecados e voltem para Deus, pois o reino de Deus está próximo. Pois o reino do céu está próximo. E por que ele fala abandone seus pecados? Abandone as transgressões, a desobediência à Torá, e voltem para Deus. Quando você começa a obedecer a Torá, você se volta para Deus, né? Por que você tem que se voltar para Deus? Porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus se aproxima. Está sendo anunciado, está sendo preparado, está sendo falado sobre isso. Verso 18. Quando Yeshua estava andando à beira do lago Kinneret, né, o mar da Galileia, viu dois irmãos pescadores, Simeão, conhecido por Kefa, e seu irmão André. Eles estavam lançando suas redes no lago. E aqui tem uma história, né? Lá em Marcos, em Lucas, vai ter uma história, um contexto para isso daqui. Eles haviam pescado de noite, não tinham conseguido. Quando Yeshua aparece, já de manhã, eles estão ali, já puxando a rede, guardando, limpando, e Yeshua fala: joga de novo. Não adianta jogar, a gente já pescou a noite toda, não teve nada, conseguiu nada, joga. Aí eles jogam, enche a rede, enche o barco, fica alegre, e aí Yeshua, agora vem comigo porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Certo? Então isso aqui tem um contexto, mas Mateus não quis entrar nesse contexto. Certo? E aí Yeshua lhes diz: siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Por que pescadores de homens? Porque eles iriam sair anunciando, lançando a rede, levando a palavra. Mas para que isso acontecesse, primeiro eles tinham que aprender. Igual a gente está fazendo aqui, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E enquanto aprendemos, nós praticamos. Certo? Por isso que cada um de vocês estão aqui. Verso 20. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Aí o contexto profético aqui, o terceiro nível da profecia, quando ele vai falar sobre isso aqui,
ele vai apontar para quê? Para a comunidade nazarena que sai, que abandona o sistema religioso, que abandona o barco em que estava vivendo, que estava trabalhando, que estava pescando, conseguindo seu alimento, e segue o Messias. Para quê? Para aguardar o momento do reino, quando ele virá, quando ele retornar. Olha o apontamento profético que tem isso aqui. Seguindo em frente, verso 21, vi outros 2 irmãos, Jacó, né, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. No entanto, no barco com seu pai, Zebedeu, né, eles estavam consertando redes, e ele os chamou. Olha isso. Olha o apontamento profético disso. Eles estavam consertando as redes, consertando alguma coisa que eles faziam ali, alguma coisa que não estava boa. Aí quando o Messias chama, eles abandonam tudo e abandonam o seu pai, abandonam a parentela. E assim como Abraão, eles largam tudo e vai seguir ao Messias. Mais uma vez, apontamento profético para a comunidade nazarena, que deixa o sistema para ir seguir os passos do Messias. Verso 23, né? Verso 22, eles deixaram imediatamente. Verso 23. E Yeshua foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Ensinando aonde? Nas igrejas. Ele estava ensinando nas sinagogas. Por que nas sinagogas? Primeiro, ele era judeu. Segundo, ele era rabino. Ele foi formado, preparado para isso. Ele tinha condições e autoridade e permissão para isso. Então ele ensinava nas sinagogas. Sinagogas numa cidade, nas cidades da Galileia. Haviam muitos judeus ali. Então ele começou por ali, no meio das nações. Terra de gentios, mas tinham muitos judeus ali. Por isso tinha sinagoga, né? Terra de gentios naquele momento ali. Mas o texto falou que era terra de Zebulon e Naftali. Então era terra de Israel, certo? Então olha o que ele fala. Foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino. Boas novas do reino. Boas novas do reino é algo que é contrário à Torá? Não. Boas novas do reino é a Torá. É fazer as pessoas voltarem para o caminho, voltarem para a luz. Boas novas do reino é a própria Torá do Eterno. E enquanto ele proclamava boas novas, ele curava pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Por que que ele curava? Ora, porque ele era Yeshua. É isso? Não. Ele curava porque o poder do Eterno estava sobre ele. Existiram outros homens antes dele que curavam? Sim. Sim. Que faziam sinais? Sim. E muitos deles nem estão contados aqui na Bíblia. Gente que fazia sinais, milagres na época lá e que nem estão registrados na Bíblia. Mas e aí? Ele era o Messias, ele tinha um sinal. O Eterno falou que ele era o Filho. Ele estava vivendo uma vida justa, de obediência à Torá. E ele estava proclamando a Torá. Quando se proclama a Torá, quando se anuncia a Torá, coisas podem acontecer. Sinais podem acontecer. Então, curava pessoas de todos os tipos de doenças e enfermidades. Verso 24. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e as pessoas lhe traziam todos os doentes. Olha isso. A notícia se espalhou pela Síria. Saiu das terras de Israel a notícia dele. Saiu das terras de Israel, saiu do campo judaico. E aí as pessoas de outras nações vinham até ele. E ele deixava de curar? Não. Mas para quem ele veio? Ele vai falar nos capítulos à frente. Tem propósito. Tem propósito. Você tem propósito. Eu tenho propósito. Certo? E a gente tem que seguir esse propósito. Aí ele fala,
E as pessoas lhe traziam todos os doentes, gente sofrendo de vários males e dores, pessoas mantidas sob poder de demônios, shedim, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Veja que pessoas mantidas em poder de demônios, epiléticos e paralíticos são tratados todos como doença. Está falando de doença em cima. Que doença que é essa? A ausência de Torá. A ausência da presença de Deus na vida das pessoas. Gera enfermidade. Gera doença. Gera fraqueza. É por isso que Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Porque vocês não estão vigiando, porque vocês não estão vivendo de acordo com a palavra do Eterno, por causa disso há entre vocês muitos fracos e muitos doentes, e muitos que já estão mortos. Se a gente considera, é outro assunto, isso é um assunto longo, tá? Mas se nós considerarmos que a possessão demoníaca, né, é a ausência de obediência da Torá, né? É por isso que aqui está sendo enquadrado como enfermidade. Que não necessariamente é um ser espiritual que entra dentro da pessoa. É a manifestação da Yetzer Hará. Tem o Shedim, tem a centelha que vem sobre a pessoa? Tem. Mas para uma centelha vir sobre uma pessoa, a pessoa tem que estar muito caída. Tem que estar muito caída, tem que estar fazendo muita besteira para uma centelha vir, que aí essa besteira, essa falta de Torá, essa maldade, toda essa ruindade que a pessoa tem, chama atenção e essa centelha maligna vem sobre ela, e aí entra nela e aí sim ela fica tomada. Mas essa pessoa praticamente não tem mais jeito quando esse tipo de coisa acontece. Então, é por isso que aqui é colocado como junto com as doenças. E aí fala que ele curava a todos. Ele curava a todos. Certo? Verso 25. Grandes multidões o seguiam. Olha isso. Grandes multidões o seguiam. Vindas da Galileia. Vinda de Decápolis, das 10 cidades. E também de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão.